Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula uma aula voltada a elementos comuns de diagramas de rede. Nós falaremos um pouco a respeito sobre símbolos e ícones que são considerados padrão dentro do diagrama de redes, ou seja, aqueles símbolos, aqueles ícones que nós mais utilizaremos dentro dos diagramas de redes, independente da ocasião. Beleza? Bom, eu já tenho o programa Dry.io aberto, tá bom? Como vocês podem ver, ao lado esquerdo nós temos o menu em vertical, o qual eu passei a vocês na aula passada de forma superficial. Vou minimizar o menu geral e vocês notem que eu já tenho habilitado o menu Networking, beleza? É o que nós utilizaremos para inicializar as práticas do curso. Para quem não se recorda, para habilitar este menu aqui, vocês clicarão em Mais Formas. Vai abrir esta janela no centro da tela, que é dividida por grupos. Vai haver o grupo chamado Ligação em Rede. Dentro deste grupo tem a opção de Networking. Se o seu não está mostrando ao lado esquerdo no menu vertical, é porque provavelmente ele não está habilitado aqui. Ele está desativado, está dessa forma. Então, se está desativado, ativa, habilita e aplica, que aí vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo da tela de vocês, beleza? Bom, clicando no menu Networking, ele vai carregar para vocês os ícones que é pertinente a este grupo, e este ícone, ou melhor, estes ícones é os que nós utilizaremos, tá bom? Bom, o primeiro ícone que nós vamos fazer a utilização, ele na verdade é o switch, beleza? A princípio, não existe nenhum ícone chamado switch aqui dentro, tá bom? Ávila, como eu vou achar um switch se eu não sei o que é um switch? Possa ser que você nunca tenha visto um switch. Então você pode digitar aqui, ó, switch no Google, beleza? E aí você vai no Google Imagens. E aí no Google Imagens você vai ter alguns modelos de switches, beleza? Diferença entre eles é que alguns possuem mais portas, outros possuem menos portas, tá bom? Aqui, como eu mencionei, não existe switch. Nós temos roteador, nós temos hub. Então, por muitas vezes, você vai ter de utilizar algum que é parecido para fazer a suposta ilustração que você precisa. Então, nós, por exemplo, poderíamos usar o Patch Panel aqui, tá bom? Ávila, eu quero usar o switch, eu não quero usar nenhum outro que seja semelhante. Então, você pode subir o menu aqui ao lado esquerdo e digitar switch aqui, olha só. Quando você pede para pesquisar, ele vai trazer para você todos os switches que estão relacionados a qualquer grupo que exista aqui dentro do Dry.io, beleza? E aí você escolhe aquele que mais faz sentido para você. Então, eu talvez escolheria este daqui, beleza? É uma das formas que você também pode utilizar, tá bom? Dando continuidade. Fora o switch, vamos colocar aqui o switch só para nós termos o switch. Então, cliquei uma vez, ele já acrescenta para mim, tá bom? Este switch, ele é considerado como um dos ícones padrões, beleza? Além do switch, os roteadores também são considerados símbolos padrões. Então, aqui nós já temos de início o nosso roteador. Como são símbolos parecidos, às vezes nós precisamos literalmente dar uma caçada. Olha só, hub, Patch Panel, router aqui, ó, roteador, tá bom? Observa que eles são diferentes. Um literalmente é em forma desenho
e o outro está aqui em uma forma mais realista, justamente porque não fazem parte do mesmo grupo, né? O nosso switch, ele não é pertinente ao grupo do network, então isso acaba também gerando diferenças. E aí é importante você também sempre se orientar isso para o seu diagrama na hora de você desenhar, não ficar muito diferente os elementos e não ficar feio, visualmente feio, tá bom? Então é importante se atentar a isso. Além dos roteadores, que são considerados símbolos padrões, nós também temos os servidores, beleza? E aí, servidores, nós temos uma série de modelos, tá bom? Servidores geralmente sempre serão esses carinhas aqui, ó. Uma série de disquetezinhos um em cima do outro, como vocês optarem. Então, aqui eu tenho de início o meu e-mail server, ou seja, meu servidor de e-mail. Eu também tenho este segundo, que é o meu proxy server, ou seja, meu servidor de proxy. Eu tenho o próximo, que é o meu servidor comum, beleza? Eu tenho o meu server storage também, que é o meu servidor de storage. Eu também tenho o meu... Aqui já é tape storage, aqui já não entra, tá? Eu tenho o meu server web, beleza? Meu servidor HTTPS, meu servidor de web. Eu tenho o meu virtual server, que é o meu servidor virtual. Basicamente são esses aqui. Bom, e aí existem diferenças entre eles, por mínima que seja, que faz com que eles tenham representatividades diferentes, tá bom? Observa que este daqui, que é o meu servidor virtual, ele possui uma borda pontilhada. Todos os ícones, não só ele, beleza? Mas todos os ícones que vocês verificarem que existe borda pontilhada, quer dizer que é relação a servidor virtual, beleza? Não a servidor virtual, mas a algo virtual. Pode ser uma máquina virtual, por exemplo, um servidor virtual como este daqui. Quando tiver o globalzinho, sempre vai ser relacionado ao web. Então, esse daqui é o servidor web, beleza? O e-mail, como nós sabemos, obviamente, vai ser relacionado a e-mail, caixa de e-mail, servidor de e-mail, endereço de e-mail e assim sucessivamente. Os que tiverem normalzinho sempre vai ser os comuns. Os que tiverem as bolachinhas aqui, ó, sempre vai estar relacionado a dados. E este primeiro aqui, que é o nosso proxy server, sempre que tiver o quadradinho, terá relação a proxy, beleza? Então eu tenho ao todo 6 ícones relacionados a servidores. Cada um desses ícones com um propósito, com uma objetividade diferente, tá bom? Mas todos eles são pertinentes à mesma coisa. Os próximos dispositivos que nós temos, que também são considerados comuns, são os computadores, tá bom? E aí nós temos uma série de computadores também. Então nós temos aqui, ó, o primeiro, que é considerado o PC. Nós temos o segundo, que é o laptop ou notebook. Nós temos um terceiro, que é o monitor. Nós teríamos um quarto, que é um PC. Diferença de um para o outro, PC1, PC2. Qual a diferença? Nenhuma. Os dois são os mesmos ícones, beleza? Nós temos mais algum? Temos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos este carinha, ó, que é o computador virtual. Nós temos este outro aqui, que é um terminal. E assim sucessivamente. Então, olha só, o que eu falei sobre o servidor, ó. Tem o contorno pontilhado, tem um contorno pontilhado também. Então, os dois são relacionados a virtual, beleza? Servidor virtual, máquina virtual. E aí, todos eles aqui são ícones também comuns a serem utilizados para computadores, beleza? Os próximos que nós temos aqui também são os dispositivos sem fio. Aqui é importante ressaltar, eles são representados por ondas de rádio ou antenas para roteadores Wi-Fi e access point, beleza?
Então vamos lá. Estes daqui são representados por ondas de rádio ou sinais de Wi-Fi, tá? Então, o que é considerado dispositivo sem fios aqui? Olha só, nós temos o wireless modem, nós temos também o nosso wireless hub. Diferença aqui são bem pequenas, beleza? O que nós temos também que pode ser considerado, ó, nós temos o nosso satélite, que é uma antena, nós temos o outro tipo de satélite, tudo que tem relação a sinal, beleza? Nós temos antena de rádio ou antena de telefonia, beleza? E aqui, alguns ícones anteriores também se enquadram em dispositivos sem fio. Por exemplo, o laptop, ele é um dispositivo que capta esses determinados sinais aqui, né? Seria aqui a captação do sinal do Wi-Fi, por exemplo. Então, ele também seria considerado dispositivo sem fio. Assim como um mobile, que seria o nosso celular, seria também um sem fio. Assim como uma scanner. Hoje em dia, as scanners, elas são Wi-Fi também. Então, também poderia ser considerado. Nós também poderíamos ter uma câmera. Algumas câmeras, hoje em dia, são também em Wi-Fi. Então, existe aqui uma variedade de recursos que são pertinentes a dispositivos sem fio. Beleza? Agora, usando um pouco a parte de cima aqui da nossa folha, nós também teremos algumas coisas relacionadas a armazenamentos, tá bom? Seriam discos, seriam nuvens, que aí no caso seriam representatividades de armazenamento em nuvem, ou caixas que fazem as representatividades de servidores NAS, por exemplo, beleza? Então, vamos por partes aqui, ó. Agora, de cima para baixo, nós teremos aqui, ó, a nuvenzinha, que é o cloud. Isso daqui significa a representatividade de armazenamento em nuvem, beleza? Os nossos servidores, eles também estão relacionados a armazenamentos. Então, todos eles aqui, o de proxy, o de e-mail, o web, o virtual, o servidor normal e o storage, eles também são pertinentes a dispositivos de armazenamento, beleza? Assim como algumas outras coisas que talvez nós tenhamos aqui, mas precisa dar uma procurada, tá bom? E por fim, nós temos aqui também o firewall, que é representado por blocos ou escudos, que eles fazem o simbolismo de barreira de segurança, tá bom? Neste caso, para este grupo de network, o tipo de firewall que nós temos aqui é este muro, tá bom? Que aqui ele está falando que está sendo blindado contra o fogo, né? Mas em alguns casos podem ser escudos, por exemplo, beleza? Então é importante saber visualizar e ter o entendimento das representações de cada elemento para você saber basicamente as finalidades e funcionalidades para também saber aonde você vai acrescentar cada um deles, tá bom? Mas esses aqui são de início os ícones padrões. Então, toda vez que você criar, diagramar um projeto, por mais básico que seja, você não vai usar ou um ou outro destes carinhas aqui. Você sempre vai usar alguns ou outros destes carinhas. Por quê? Sempre vai ter algo relacionado a roteador, sempre vai ter algo relacionado a switch, sempre vai ter algo relacionado a servidor. Se não tiver, sempre vai ter máquinas, então sempre você vai utilizar mais de uma. Sempre você vai utilizar mais de um tipo de conexão, seja via rádio, wireless ou telefone, beleza? E, obviamente, todos eles teriam firewall, né? Então, sempre vai haver a representatividade da proteção, assim como também as partes de armazenamentos, né? Tanto em nuvem quanto qualquer outro tipo de armazenamento. Eu não passei, mas nós teríamos esse storage aqui, ó. Seria um tipo de armazenamento de dados, né? Seria uma espécie de banco de dados. Geralmente essas bolachinhas nós utilizamos quando nós estamos falando sobre banco de dados, tá? Então, quando nós estamos armazenando alguma coisa relacionada, beleza? Eu não vou me estender por enquanto para ela não ficar tão extensa. E a próxima aula nós daremos continuidade fazendo verificações de outros ícones que também serão bastante utilizados ao decorrer do curso. Porém, eu vou me despedindo por aqui. Espero você na próxima aula
Espero que esteja gostando do curso, espero que esteja interessante. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.